Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Cinemática. Chegamos à nossa aula de número 3. Na aula de hoje a gente fala de velocidade escalar média, um dos assuntos mais importantes dentro da física e também um dos assuntos mais conhecidos pelos alunos. Até aqueles que não tiveram muito contato com a física, quando tem, é sobre velocidade e quando pensa em física, portanto, pensa em velocidade. Apesar de ser um dos assuntos mais populares da física, muita gente ainda erra o conceito de velocidade escalar média e na aula de hoje a gente vai tentar eliminar todos esses erros e tornar o assunto tranquilo para vocês, beleza? Bom, vamos começar falando da definição de velocidade escalar média. A definição é muito simples, né? Eu vou pegar a variação de posição e vou dividir pelo intervalo de tempo em que essa variação de posição demorou para ocorrer. E variação de posição, a gente está pensando em deslocamento escalar. Na última aula a gente aprendeu o que é deslocamento escalar e como calcular. E esse ΔT aqui representa o intervalo de tempo em que essa variação de posição demorou para acontecer. Quer ver um exemplo imediato e que é bem intuitivo para a gente entender isso? Vamos imaginar um carro A que parte de São Paulo e depois chega ao Rio de Janeiro. Então, a distância entre São Paulo e o Rio de Janeiro é o seu ΔS, é o seu deslocamento escalar. Vamos supor que esse carro saiu de São Paulo às 10 horas da manhã e chegou no Rio de Janeiro às 16 horas. Bom, se eu faço essa diferença, 16 menos 10, deu 6 horas de viagem, não é isso? Então, 6 horas seria o meu ΔT e a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro seria o meu ΔS. Agora, qual é o significado de velocidade? Velocidade é uma grandeza que mede a rapidez de um corpo. Então, nesse primeiro caso, esse carro aqui tem uma velocidade. Para a gente entender bem o significado dessa palavra aqui, rapidez, vamos ver um segundo exemplo. Vamos considerar que um carro B também sai de São Paulo e também chega ao Rio de Janeiro. Então, tem uma distância aqui que eu vou chamar de ΔS, que é a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos supor que esse carro também sai às 10 horas da manhã de São Paulo, só que ele chega no Rio de Janeiro às 13 horas. Então veja que esse carro aqui demorou apenas 3 horas para chegar no Rio de Janeiro, enquanto o primeiro havia demorado 6 horas. Claro que esse segundo carro, então, ele é mais rápido. E o que mede a rapidez dele? A velocidade. Porque quanto mais rápido eu vario a minha posição, por um intervalo de tempo, eu sou mais veloz. E a grandeza que mede essa rapidez, a gente dá o nome de velocidade. Bom, só lembrando da última aula, ΔS é posição final menos a posição inicial e ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Aqui, por exemplo, o tempo final foi 16 horas e o tempo inicial foi 10 horas. Aí eu fiz 16 menos 10 para obter o quanto demorou, né? O quanto demorou para percorrer todo o percurso de São Paulo ao Rio de Janeiro. Nesse caso foi 6 horas. Ok, vamos fazer um exercício aqui para a gente entender bem o conceito de velocidade média. Então o exercício pergunta para a gente o seguinte: qual a velocidade escalar média? Então deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. Nesse nosso esquema aqui, imagina que eu tenho um corpo que às 10 horas da manhã está no quilômetro 10 de uma rodovia, de uma estrada, de qualquer coisa, ele está no quilômetro 10. E passado um tempo, quando chega meio-dia, quando chega 12 horas, o corpo está no quilômetro 110. Então o corpo ele avançou, né? Ele partiu do quilômetro 10 e chegou até o quilômetro 110. Então como é que a gente vai calcular a velocidade escalar média desse corpo? Bom, vamos começar identificando algumas coisas aqui. Essa posição de onde o corpo partiu é a posição inicial, a gente representa por S0, tá certo? E o instante em que o corpo partiu, às 10 horas da manhã, é o instante inicial, que a gente representa por T0. Aqui a posição 110 km é a posição final do nosso estudo, que a gente representa pela letra S. E meio-dia, 12 horas, é o tempo final do nosso estudo, que a gente representa pela letra T. Bom, para calcular a velocidade média, a gente aprendeu na aula de hoje que é só fazer ΔS dividido por ΔT. E ΔS a gente também viu que é S final menos S inicial, ou seja, a posição final menos a posição inicial, dividido pelo T menos T0, ou seja, instante final menos instante inicial. Agora eu vou substituir os valores que eu encontrei.
A posição final vale 110 km, então vou colocar aqui 110 km. E a posição inicial é de 10 km, então eu coloco menos 10 km, porque 10 km é a posição inicial. Dividido por quanto? O tempo final é 12 horas, então eu coloco 12 horas aqui. E o tempo inicial é 10 horas, então eu coloco 10 horas aqui. Quanto que dessa conta? Em cima vai dar 110 menos 10 vai dar 100 km. E embaixo eu vou ter 12 horas menos 10 horas, 2 horas. Deixa eu puxar um pouco aqui para a gente continuar. 100 dividido por 2 dá quanto? Dá 50. Então eu tenho 50 km por hora. Essa é a velocidade média do meu corpo, da minha partícula. Beleza? Bom, vamos fazer mais um exercício aqui que diz assim: um automóvel passa pelo marco 110 de uma estrada às 9h30 da manhã. Às 12h30, ele passa pelo marco 20 km da mesma estrada. Determine sua velocidade média. Bom, o nosso estudo começa às 9h30 da manhã. Então, o nosso tempo inicial é igual às 9h30 da manhã. Então, 9 horas e 30 minutos. O nosso estudo termina às 12h30. Então, eu vou colocar que o nosso tempo final é 12 horas e 30 minutos. No instante inicial, onde o nosso corpo estava? Aqui, ó, um automóvel passa pelo marco 110 km de uma estrada às 9h30. Então, às 9h30, o nosso automóvel estava no quilômetro 110. Então, a posição inicial do nosso estudo é igual a 110 km. E a posição final do nosso estudo é igual a 20 km. É o que ele diz aqui, né? Às 12h30, ele passa pelo marco 20 km da mesma estrada. Então, vamos fazer um esquema aqui ao lado para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, a gente tem uma estrada, a numeração da estrada cresce para a direita. Você poderia desenhar para a esquerda, mas eu vou preferir desenhar para a direita aqui. Aqui eu estou pensando que é o quilômetro 20 e aqui eu estou pensando que é o quilômetro 110. Então, a numeração da estrada cresce da esquerda para a direita, por isso eu estou colocando essa seta aqui. Bom, às 9h30 da manhã, o corpo se encontrava nessa posição. Então, aqui está o meu T0, o meu instante inicial, e a posição inicial, como a gente viu, é 110 km. O que aconteceu? O corpo se deslocou até a posição de 20 km. Então, o corpo veio parar nessa posição aqui. Isso aconteceu em que instante? No instante final, que a gente viu, que foi às 12h30. Para calcular a velocidade média, então, fica fácil, porque eu só preciso fazer o ΔS dividido pelo ΔT. Isso é igual a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, que é igual a posição final é quanto? É 20 km. Então, eu coloco 20 km. E a posição inicial é quanto? 110 km. Então, vai ficar menos 110 km. Dividido por quanto? O tempo final é 12 horas e 30 minutos e o tempo inicial é 9 horas e 30 minutos. Continuando aqui, isso é igual 20 menos 110 é menos 90. É só você pensar em dinheiro que você não erra. Você devia R$ 110, por exemplo, pagou R$ 20, ficou devendo 90. Então, o resultado é menos 90. Dividido por quanto? Dividido por 3 horas. Por quê? Porque 12 horas e 30 minutos menos 9 horas e 30 minutos é 3 horas. É só você pensar quanto tempo demora das 9 horas e 30 minutos da manhã até as 12 horas e 30 minutos. Então, vai ser 10h30, 11h30, meio-dia e 30. Então, são 3 horas. Bom, agora a gente só precisa fazer essa conta aqui. Se eu faço 90 dividido por 3, vai dar 30. Então, vai dar 30. Só que eu tenho esse menos aqui na frente, né? Então, eu vou colocar o menos aqui na frente e a gente copia a unidade, que é quilômetro por hora. Então, a velocidade média desse corpo é menos 30 km por hora. E esse menos aqui pode nos parecer estranho, mas ele só está dizendo o seguinte, que o corpo ele está indo no sentido contrário ao da trajetória. Porque a trajetória, a seta está para cá, né? Aqui, por exemplo, eu teria o quilômetro 140, depois eu teria o quilômetro 180, aqui vai aumentando. Como eu estou indo no sentido em que está diminuindo, né? Aqui seria o 10
eu estou indo no sentido contrário ao da trajetória. Então, esse menos indica isso, ok? Bom, nos dois exemplos a gente trabalhou com a unidade de quilômetro por hora porque é a unidade mais usual. Mas existe outra unidade, que é metros por segundo. Na verdade, existem infinitas unidades. Essas duas aqui são as unidades que a gente costuma trabalhar. Então, às vezes, o exercício pode pedir para você fazer a conversão. Você chega em uma resposta em quilômetro por hora e aí você tem que transformar isso em metro por segundo. Como é que você faz isso? Se você estiver em quilômetro por hora, você vai dividir por 3,6 para chegar em metro por segundo. Se você estiver em metro por segundo, você vai multiplicar por 3,6 para chegar em quilômetro por hora. Por exemplo, aqui, ó, tenho 10 metros por segundo, eu quero saber quanto que isso fica em quilômetro por hora. Como a gente viu no esquema, para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente tem que multiplicar por 3,6. Então, eu faço 10 vezes 3,6, isso é igual a 36. Então, esse ponto de interrogação aqui vale 36. Ou seja, 10 metros por segundo é igual a 36 quilômetros por hora. Vamos fazer o exercício ao contrário agora. Eu tenho em quilômetros por hora e quero transformar em metros por segundo. Então, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu pego 72 e divido por 3,6, o resultado disso é 20. Por quê? Aqui eu coloco um zero, essa vírgula que eu apago, ela vem para aqui. Aí eu faço 72 dividido por 36, vai dar 2. E não vai sobrar nada aqui. Aí eu abaixo o zero aqui e abaixo o zero aqui, então o resultado é 20. Portanto, eu posso dizer que 32 km por hora é igual a 20 metros por segundo. Ok, galera, então essa foi a nossa aula de número 3 sobre cinemática. Aprendemos o conceito de velocidade escalar média. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima!